Olá pessoal, que Deus abençoe grandemente, que o Espírito Santo fortaleça o seu coração. Eu quero dizer o seguinte para você: dinheiro pouco não é pobreza, dinheiro pouco é condição. Tem muitas pessoas que pensam que porque tem pouco dinheiro, porque não conquistou dinheiro, porque não conquistou nada na vida ainda, é pobre. Não, não é não. Pobre é um estado de espírito que colabora muito para que as pessoas que vivem nessa condição permaneçam. Ela pode até ganhar muito dinheiro, ela pode até fazer riquezas, mas perde tudo. Por quê? Porque a pobreza é um estado de espírito, entende? É uma condição da natureza humana que precisa ser trabalhado. O Espírito de Deus tem nos mostrado ao longo dos anos, enquanto trabalhamos com gente, com pessoas, ouvimos pessoas, que a condição mental, o estado de espírito, o modo como se relaciona com as pessoas, com o mundo, com a vida, tudo isso tem uma influência impressionante no desempenho do seu trabalho e na força espiritual que colabora para trazer, para atrair para a sua vida tudo que está em harmonia, tudo que está no mesmo espírito do que o indivíduo tem. Olha bem, você já ouviu aqui, e nós ministramos sobre esse assunto, que sempre vamos ter mais do que somos. É isso mesmo, está escrito, Jesus falou. Ele deixou bastante claro: quem tem, mais lhe será dado. Quem não tem, até o pouco que tem, perde. E isso é muito forte. Então eu tenho o que dentro de mim? Eu tenho pobreza, eu tenho limitação, eu tenho um sentimento de ódio, raiva, mágoa, ressentimento. Todos esses sentimentos que você sabe que são extremamente nocivos e que agora está fazendo parte da experiência de muitas pessoas com Deus por conta do ódio, né? Você está sendo orientado a odiar as pessoas gratuitamente, muitas vezes por questão de convicções. Bom, é um momento muito importante em sua vida. Você vai assumir o seu estado de espírito. A nossa oração nessas noites, ela tem essa finalidade. Inclusive, era para entrarmos aqui no ar ontem, não foi possível. Então, estamos fazendo aqui na quarta-feira, tranquilamente. Você vai acompanhando aí e está tudo certo. Mas são terças e quinta-feira a nossa reunião aqui, às 21 horas, essa transmissão. Mas ontem não foi possível. Tivemos vários imprevistos, mas aqui estamos para ministrar o seu coração. E eu quero que você pegue tudo isso, porque sexta-feira eu quero você comigo nesse espírito, quero você envolvido para entender e para receber também a orientação de Deus e a força que é necessário para ter a qualidade da vida que merece. Lá vem se aproximando mais um ano. Quem vai determinar o teu destino? Diante de tanta mudança, diante de tanta coisa acontecendo no mundo, quem vai determinar o teu destino? Olha, eu digo para você que à luz dessa palavra existe a possibilidade de você controlar o seu destino em parceria com Deus. Quando você não deixa que o mundo faça isso por você, só vai escolher bolacha quebrada. Temos ministrado muito aqui. E é por essa razão que eu quero que esta palavra que está em seu coração e que você vem acompanhando comigo aqui já há algum tempo, ela não sai de você por nada. A defesa da nossa fé, a semente da fé, não pode ser roubada. Quando eu digo semente da fé, eu estou falando sobre aquela força que você recebe enquanto ouve a minha voz, enquanto está participando comigo dessas orações, enquanto está recebendo do Espírito Santo o direcionamento. Eu quero fazer uma pergunta agora aqui para você. Qual a diferença da chamada do mundo para a vocação de Deus? Você sabe disso? Você sabe? Muitos personagens na palavra: Abraão, Sara, Moisés, Josué, Caleb, Gideão, Davi, José, Ana, todos foram chamados em fraqueza.
Eles não estavam gozando de uma força extraordinária. Pelo contrário, foram chamados em fraqueza. A condição que eles estavam naquele momento era uma condição totalmente desprivilegiada. Agora veja o que está registrado aqui, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Preste atenção nisso. Está falando aqui que a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens, se é que há alguma fraqueza em Deus. Agora preste atenção, porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres, que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Olha que coisa seríssima e muito forte. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo. O que significa isso? Que nós vamos cultuar a fraqueza? Não. Está mostrando aqui que você agora não precisa estar se sentindo super-herói. Você não precisa bancar o herói da fé. Eu não gosto de pregar a ditadura do sucesso ou aquela coisa de dizer, você sempre vai estar em alta, você sempre vai estar lá em cima. Isso é hipocrisia. A natureza humana, ela tem esses altos e baixos. Isso é muito natural quando somos orientados por nossas emoções. As coisas que estamos vendo, as pessoas que nos relacionamos, tudo nos afeta. A questão é diminuir a capacidade no Espírito Santo. Olha bem, você vai desenvolver a capacidade no Espírito Santo para diminuir os efeitos de tudo que acontece no mundo que nos afeta. Relacionamentos abusivos, o clima carregado, principalmente nesse momento agora que você está vendo aí, que não está fácil, muitas pessoas se odiando, é um laço de Satanás para desabilitar as suas orações, para que Deus não te responda, para te impedir de ter acesso à bênção de Deus. Como é que o diabo faz? Vou colocar no coração desse cara ódio, mágoa, ressentimento, aquele sentimento que faz você ficar fechado para o outro. Por isso que há um personagem na palavra de Deus que eu acho esse cara extremamente importante quando nós falamos sobre a natureza humana, que é Jacó. Por isso que Deus está sempre fazendo referência, chamando o seu povo de casa de Jacó. Ele está mostrando a natureza, a condição da natureza humana. Jacó não foi uma pessoa perfeita. Um rapaz cheio de imperfeições, mas foi eleito por Deus para ser abençoado por ele. Era uma pessoa que vivia numa condição de fraqueza terrível. Era medroso, inseguro. Ele tinha hábitos totalmente caseiros. Era um camarada que não se expunha muito a questão de caça. Não, você vê que quando você vai ver o perfil de Jacó e você compara com Esaú, você vai ver que são pessoas totalmente diferentes. O Jacó, ele até parece ser um cara mimado, uma pessoa que a mãe protegia muito. Mas nota que foi justamente esse personagem que Deus escolheu, cheio de imperfeições em seu caráter. Significa isso que Deus escolhe cafajestes, que Deus se agrada, a pessoa que Deus escolhe é gente que tem mau caráter? Não. Significa que na condição que nós estamos, de imperfeição em nosso caráter, Deus, em sua infinita bondade, grandeza e riqueza, elege o homem que tem o espírito de quem não se verga, de quem não aceita o que o mundo oferece para ele. E muitas vezes essas pessoas, aparentemente, são pessoas consideradas fracas, mimados, sentimental. Só que não. Existe uma força interior impressionante nessas pessoas,
uma fé, uma confiança, uma determinação, uma coisa com Deus que somente Deus e esta pessoa sabe. Por isso não é bom ficar julgando pela aparência, tem que tomar muito cuidado com isso. Esse negócio de ficar julgando as pessoas pela aparência, não tem nada a ver. Então, às vezes, até pessoas mais agressivas são os mais amorosos. E muitas vezes os mais melosos, melodiosos são os mais perigosos e difíceis. Acontece isso. Acontece. Isso não é uma regra que você vai determinar por atacado e vai dizer, é assim. Não, acontece. Para que você não julgue pela aparência. Jacó foi um personagem incrível. Eu quero que você medita na história, na experiência de Jacó com Deus. Um rapaz extremamente imperfeito, mas existia nele o seguinte: Deus não aprovou em nenhum momento o comportamento moral daquele rapaz, mas aprovou a determinação, a confiança, a garra, o desejo, a fome e a sede por mais de Deus. Esaú, comportado, camarada, estava tudo certo, agradava até mais o seu pai com seu comportamento, seu jeitinho de fazer as coisas, além de ser o primogênito. Mas quem levou o prêmio? Aquele que tinha fome e sede de Deus. Aquele que apresentou diante de Deus o que muitas pessoas hoje, que são pessoas que andam diante de Deus com desejo de agradar o Senhor, mas que infelizmente está negando essa experiência, são pessoas que não conseguem manter firme a sua devoção, a sua vocação e a sua resistência diante do Todo-Poderoso. Olha o que está escrito aqui ainda. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Por que está escrito isso aqui? Está escrito isso aqui para que você não fique apresentando suas fraquezas como justificativa diante de Deus e dos homens. Está escrito acerca de Jacó, porque ele lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. O Senhor mudou o nome dele. O Senhor deu a ele um título de príncipe. Já não te chamarás mais Jacó, mas Israel, príncipe de Deus. Olha isso. Uma pessoa frágil, não estava, por ordem de nascimento, na lista de alguém que herdar esta bênção de Deus, que é o direito de primogenitura. Escuta essa. E um rapaz que, aos olhos de quem, totalmente desprezível. Então não fica apresentando as tuas fraquezas e coisas que você considera algo que está desqualificando você, que está tirando de você a possibilidade de Deus fazer por você o que não está fazendo pelos outros. Não apresenta essas fraquezas como justificativa, porque são fraquezas que muitas vezes estão em sua cabeça. Outras existem por conta do preconceito, né? A nacionalidade, o lugar onde você onde nasceu, a pobreza, de você é uma pessoa pobre, você é um cara, você é preto, você é uma pessoa que não tem nenhuma expressão, não fez universidade, você não tem curso superior. Você olha para isso e diz, poxa, eu não sou nada, não sou ninguém. Entende isso? Então não é um culto à fraqueza, é o reconhecimento que quando a pessoa diante de Deus é aprovado, tudo isso que você considera, como é que se pode dizer, rapaz? Que você considera um prejuízo, todas essas coisas passam a fazer parte dos requisitos que Deus muitas vezes até exige para fazer coisas grandes na vida desta pessoa. Não fica aí não, se sentindo pequeno, devagar, é porque eu não tenho nada, eu nasci igual ao Gideão. Gideão vivia dizendo, eu sou um cara pobre, a minha família é mais pobre de Manassés. E eu ainda desta família sou o mais pobre da casa do meu pai. Foi o que Deus falou para Gideão. Então, isso é da natureza humana. A pessoa se impressiona com o que vê, com o que ouve, com o seu histórico, e ela começa a pensar em si mesmo como uma pessoa sem condições. Pois é, estou aqui para dar uma refrescada na sua memória.
Deus escolheu as coisas vis deste mundo. Olha o pessoal que Deus chamou para honrar, para fazer coisas grandes. E as desprezíveis. Está sendo desprezado, está sendo colocado para trás. O que você está sentindo? Vai lá. Como é que está aí sua vida? Dá uma olhada para isso aqui. Olha aqui, Deus escolheu as que não são para aniquilar as que são. Então não fica apresentando fraquezas como justificativa de fracasso. Tá? Essa é a palavra. Não apresente fraquezas diante de Deus como justificativa de fracasso. Vai dar errado. A fé é algo poderosíssimo. Procura divorciar esta fé que eu estou falando aqui de prática religiosa. Falando da qualidade da fé que agrada a Deus. Está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. A qualidade desta fé é um nível de confiança. É mente limpa, coração puro, desobstruído. Fique leve, não deixa que o mundo, com toda a sua carga de preocupação, medo, insegurança, incerteza, desprezo e todas essas coisas que faz os homens se sentirem precários, não deixa que isso entre em você. Eu estou aqui falando através dessa janela para você, porque eu sei que essas são as técnicas, é a tática do diabo contra nós. Sempre foi assim. As pessoas se sentem precários, pequenos. Quando você vai ver as referências, poxa, por isso que Jesus não fazia caso quando chamavam ele de Jesus de Nazaré. Nazaré é uma região totalmente desprezível, onde estavam ali os párias da sociedade. Ele não parava para se explicar. Não, eu não sou de Nazaré, por medo das pessoas não reconhecerem, não aceitarem. Pelo contrário, Jesus não nasceu em Nazaré. Ele passou um período ali e passou a ser chamado de Jesus de Nazaré, porque quando falavam isso, eles queriam que ele fosse mais rejeitado ainda. Pensa aí num bairro que você considera desprezível, né? E associa o nome de Jesus a esse bairro. É isso que faziam naquela época, com o propósito de diminuir a importância da presença de Jesus onde ele chegava, a importância das suas palavras. A pergunta a ser feita agora aqui é o seguinte: conseguiram? Não conseguiu não, João velho. Quando Deus está em nossa vida, acabou, a vitória é certa. E tudo que você considera desvantagem, escuta isso, tudo que você olhar em si mesmo e considerar como desvantagem, são requisitos de Deus. Se você está nesse espírito, vem orar comigo domingo, 18 horas, e sexta-feira agora, às 19 horas, enquanto nós estamos orando, nós estamos tirando essas coisas, não devia nem fazer parte da nossa vida quando pensamos em nós mesmos. Isso devia, porque nós temos recursos incríveis. Agora veja, o poder de Deus vai se manifestar. A unção do Espírito Santo vai vir sobre a nossa vida de uma forma impressionante. Para que isso aconteça, você precisa abrir espaço, parar de pensar em si mesmo como aquela pessoa pequena, medíocre, atrasada, como aquela pessoa que está sempre procurando uma referência meramente humana para apresentar diante de Deus como justificativa. Olha a resistência dessa árvore, fala para mim. Veja se ela aceitou o que o mundo escolheu para ela. Poxa vida, eu não quero que você pense em mim como o coach da sua vida, viu? Você não confundiu o que eu estou te ensinando aqui. Um bocado de gente está falando aí. Tudo que você vai alcançar com a bênção de Deus em sua vida. É com a bênção de Deus. E bênção de Deus é uma força, é uma unção, é uma capacidade, é algo que vem para a nossa vida, que está acima de qualquer recurso de natureza humana. Você pode tomar o curso de desenvolvimento pessoal que for. Se você não tem a bênção de Deus em sua vida, já era. Por isso que eu estou mostrando Jacó como exemplo. Por quê? Porque Jacó e Esaú, a um Deus elegeu para abençoar, apesar da sua condição e de tudo. O outro
aparentemente o eleito, aquele que estava preparado para ser vitorioso, padeceu em fracasso. Então você, em primeiro lugar, não pode aceitar que o mundo escolha o teu destino. Você tem que superar isso e entender que a natureza fala. E Deus está mostrando que o teu espírito é esse. Não aceite e coloque você dentro do cercadinho da mentalidade dos outros. Compreende isso? Porque senão você vai ficar desse jeito aí. Você vai pensar que tem força para libertar você, mas tudo que você está ouvindo, palestra de motivação, não sei o que, não tem potencial para romper os grilhões, as correntes que te aprisionam. Não tem força para isso. Note que aí está uma pomba, é como se fosse uma coisa que está dizendo, olha, você pode ouvir a palavra que for, da paz, da confiança, da generosidade, da autoestima, não tem poder para quebrar os grilhões que somente o Espírito de Deus tem quando uma pessoa faz uma aliança com Ele. Isso é algo muito forte. Por quê? Porque você está vendo na vida muita gente diplomada, muita gente que se esforçou bastante, mas infelizmente hoje vive em petição de miséria. Ou seja, a pessoa que tem toda a capacidade técnica, mas não abre porta de futuro, coisa que põe a vida dessa pessoa para frente. Poxa, o que está acontecendo? É uma questão de natureza social, governamental, sim, mas existem pessoas que podem estar no melhor país do mundo, pode estar sob a influência da melhor economia do mundo. A coisa não acontece. É isso que eu quero que você preste atenção, porque infelizmente essa tem sido a vida de muitas pessoas e isso está acontecendo todos os dias. Então toma cuidado, para que você não seja escravizado, para que o inimigo de tua alma não coloque você na pira do fogo do inferno. E o que Deus quer é honra e espiritualidade correta. A atitude moral positiva, que ele trabalhou no caráter de Jacó, e a tenacidade, a fé, a força, a capacidade, o ânimo. Por isso que Jacó está sendo apresentado, eu repito, não significa nenhuma referência moral. Mas Jacó, preste atenção, ele apresentou diante de Deus um posicionamento espiritual muito grande. A eleição dele foi algo glorioso, para ser abençoado por Deus. Então, uma coisa que eu quero abordar aqui, existe a eleição para o destino eterno e a eleição para ser abençoado por Deus enquanto estamos aqui. Você precisa das duas coisas. As duas. Romanos 8, você vai ler em casa. Primeiro livro de Samuel 2,30, quando o Senhor diz, honrarei os que me honram, os que me desprezam serão desprezados. E aí você vai entender porque Deus reprovou o comportamento moral de Jacó, mas aprovou o posicionamento. Aprovou a vontade daquele rapaz de ter uma experiência com Deus. Então Deus escolheu Jacó não por ser moralmente perfeito, mas porque provou que confiava em Deus. Um nível de confiança totalmente diferente do que você conhece. Que a pergunta continua sendo a mesma. Qual será a qualidade de sua vida enquanto espera o retorno de Jesus? Qual será a qualidade da sua vida? Está escrito, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quais são as coisas que serão acrescentadas? Tudo que você precisa para ter dignidade, andar de cabeça erguida. As oportunidades que você precisa para ter a qualidade da vida que merece, como resultado dos seus esforços, como resultado de tudo que você fez, de tudo que você precisa. Buscar primeiro o reino de Deus não significa tornar-se um ermitão isolado, ou uma pessoa isolada no mosteiro, ou um indivíduo que escolheu uma instituição e passa a brigar em nome de Deus com outras pessoas para defender os supostos interesses de Deus. Não, buscar primeiro o reino de Deus é eleger o Senhor Deus em seu coração como o primeiro. E aí você passa a honrar ao Senhor, dando sinais comportamentalmente, dizendo
de confiança total no Senhor, quando a vida vem até você, exigindo a razão da verdade que está em você, quando você oferece para os homens que se relacionam contigo e para o próprio Deus as respostas que são necessárias para que Deus comece a fazer por você o que não está fazendo pelos outros, comece a fazer algo diferente. Quais são essas respostas? Quando a vida vem exigindo um posicionamento que faz você se humilhar, descer, negociar a sua honra, a sua dignidade, abrir mão da sua confiança em Deus por medo, e você começa a se humilhar para os homens, e você começa a aceitar os termos e as exigências de relacionamentos abusivos no ambiente de trabalho, em certos relacionamentos que você pensa, poxa, se eu não dançar desse jeitinho, eu vou perder essa oportunidade. Enquanto você faz isso, você perde a sua dignidade, e a sua confiança não está em Deus. Então você torna-se aquela pessoa execrável, aquela pessoa sem caráter, sem a dignidade de quem defende a sua honra. Quando você vai ver o que está por trás disso, medo de perder privilégios, assistência dos homens, aí você está desqualificado à bênção de Deus. Estuda a vida de Jacó e você vai ver por que esse versículo é tão importante nesse momento. Porque Deus exige que você aprenda a buscar primeiro o seu reino. Aprender como a justiça de Deus opera. É totalmente diferente da justiça do homem. Sobre quais critérios a justiça de Deus se manifesta. Não parecem nada com a justiça que os homens defendem. A forma como as pessoas fazem para alcançar a justiça. Quando você está nesse lugar e Deus vê que você está buscando em primeiro lugar, e você elege em seu coração, Senhor Deus, como aquele que merece essa honra em sua vida, e você aprende a buscar a justiça de Deus nele, não do modo como o mundo aprendeu a buscar a justiça. Aí sim, você está habilitado e qualificado para que Deus venha acrescentar, para ver esse acréscimo, essa bênção de Deus em sua vida. Aí é algo totalmente diferente. Eu quero finalizar essa ministração, vamos orar nesse momento, lembrando que eu quero você aqui na sexta-feira, 19 horas, fique ligado mesmo. Os que estão acompanhando pela internet, pega aqui ao vivo, os que moram fora da cidade, mas os que estão aqui na cidade, estão em Atos, por que não comparecer? Faça seu esforço, né? Abra mão de algo para alcançar uma outra coisa. E se você achar que, se você olhar e achar que isso é assim, tá certo, vamos acompanhando por aqui, com aquele espírito de tédio, não tem espírito de Jacó. Você sabe como ele lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Então é nesse espírito de quem está comprometido para que a bênção de Deus venha sobre a nossa vida. Você vai nesse momento apresentar a sua vida e o seu coração. Vamos orar, apresenta diante de Deus o seu destino. Apresenta diante do Senhor a sua vida, fala com Ele e diz, Senhor meu Deus, eu quero a Tua bênção, a Tua força, eu quero a Tua virtude, a capacidade do Teu Espírito Santo, eu quero que o Senhor venha fazer por mim o que não está fazendo por outras pessoas, porque eu preciso da Tua vitória, eu preciso da Tua bênção, mas com espírito de humildade, tá? Porque a humildade é de fundamental importância para quem quer alcançar alguma coisa com Deus. É horrível quando as pessoas se aproximam de Deus sem esse espírito. E sem esse espírito não vai dar certo. Eu quero que você então nesse momento coloca diante de Deus a tua vida, o teu coração, o teu destino e fala com Ele para que Ele venha ao seu encontro e faça por você o que somente Ele tem poder de fazer. Vamos orar. Coloque a mão direita no coração agora. Pai querido e santo, nós te louvamos e te engrandecemos, Senhor, pela tua presença.
por tudo que o Senhor já fez, está fazendo e vai fazer. Por esta vida que nesse momento busca a tua face nesta casa de oração, por esta vida que está totalmente determinada em seu espírito, conhecer sobre quais valores e princípios o Senhor se manifesta na vida do homem. Homens e mulheres que estão totalmente determinados, voltados àquele desejo de ver a manifestação da sua glória na vida de cada um deles. Venha, Espírito Santo, não deixe esta pessoa no escuro, não deixe esta pessoa ser levada pela força das circunstâncias. Quando o inimigo de nossas almas, ele trabalha para enfraquecer. Quando o inimigo de nossas almas trabalha para fazer o teu povo viver na dependência das escolhas do mundo, não deixa que o teu povo seja tão levado, tão enfraquecido a este ponto. Mas dá para eles o que em tua palavra nós acabamos de ler, a tua parceria, e mostra para eles o quanto o Senhor mantém viva a sua promessa, a sua palavra, o quanto o Senhor continua fiel, porque todos esses personagens na Bíblia passaram, mas hoje estamos diante de inúmeras pessoas que precisam da manifestação do teu poder, da força do teu Espírito Santo, do socorro, do livramento, de uma porta aberta, de uma oportunidade, de uma chance na vida, de coisas que somente o Senhor pode fazer, meu Pai. É por essa razão que eu intercedo. É por essa razão que eu apresento diante de Ti esta vida, este coração. Ilumina os olhos do entendimento, dá sabedoria, mostra como fazer, porque Tu és o Deus da sabedoria. O Senhor pode, nesta noite, nesta madrugada, dar uma ideia, mostrar uma saída, mover as pessoas certas, para que os teus filhos sejam bem-sucedidos no que precisa ser feito, para que eles tenham, com esta chance que vão receber da vida, a oportunidade de avançar para vencer, para não viver dependendo dos outros, em condição de fracasso, se humilhando, pedindo, esperando, com seus olhos fixados no homem, na assistência humana. Não, meu Pai. Toma agora todos que estão comigo nesse momento em oração e atende às suas necessidades mais urgentes, mostrando para eles que a luz da Tua palavra tem saída, tem força, tem direção, tem unção capaz de quebrar todo jugo, despedaçar as correntes e oferecer a oportunidade que o Teu povo merece. Abre as portas e dá para eles um ano vitorioso, um ano grande, este ano que vai aparecer com oportunidades. Abre porta para eles e mostra o Teu poder. Eu os entrego em Tuas mãos nessa noite. Enquanto estiverem no leito em repouso, recebam o bálsamo da cura e da restauração e esta força que estamos invocando diante de Ti e pedindo pela Tua fidelidade. No nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus. Sabemos que Tu estás conosco e que esta vitória já foi liberada. Em nome de Jesus, meu Pai.
Muito bem, amado ouvinte, chegamos ao final de mais uma transmissão. Que Deus em Cristo continue fortalecendo o seu coração. Lembrando então que estamos aqui firmes sexta-feira, nesse lugar maravilhoso, aqui na Escola do Espírito Santo em Atos, ministrando a sua vida. Faça esse investimento em você e deixa, veja o que Deus vai fazer, tá bom? Um beijo, fica com o Senhor Deus, uma noite de paz, com muita tranquilidade, confiança e leveza. Lembrando, fique leve para receber a orientação de Deus e a força do Espírito Santo, tá bem? Um beijo grande e até lá, sexta-feira, 19 horas. Tchau, tchau. There are times when you feel like you can't go on. There are times when you feel like giving in. And there are times when you feel like you can't try anymore. There are times of trouble in believing. This test of your faith will last as long as it takes to pass. Till you have no more doubt, you'll endure, and your faith will emerge true and pure. No doubt it'll be alright with God. It'll all work together for good. No doubt in the end it will be understood. No doubt it'll all work out. With faith He can move any mountain for us. No doubt in the power of Jesus. And after all is done, we find out all we really need to have is no doubt. There's a time to take a reckless leap of faith.